Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Abel Oliveira, eu faço parte do time de investimento aqui da G2 Capital. Estamos aceitando aqui as últimas pessoas na nossa live. Estamos também ao vivo no YouTube, começaremos em alguns segundos. Um minutinho que eu já compartilho a apresentação com vocês. É um prazer estar com todos vocês hoje. Comigo aqui hoje Ricardo Carvalho, executivo da G2 Capital, Cassel Lívia, da Câmbio Real, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é a internacionalização. Mas antes da gente começar, eu vou passar a palavra para o Ricardo. Só esperem mais um segundinho aqui enquanto eu compartilho a tela com vocês. Boa tarde a todos. Abel vai passar uma breve apresentação aqui. Vou falar rapidamente sobre esse evento. E a gente continue com o tema do dia: internacionalização de startups e payment cross-border. Vocês já estão visualizando minha tela? Ainda não, Abel. Só um minutinho enquanto a gente resolve essa pequena questão. E agora vocês já visualizam? Sim. Maravilha. Ok. Vamos lá. Hoje o evento é sobre internacionalização de empresas. Hoje a gente vai trazer aqui o que você precisa saber para operar fora do Brasil e conquistar mais clientes, trazer investidores internacionais. A gente trouxe aqui a Lívia e o Cassel para falar um pouco sobre vocês. Vou passar antes um pouco a palavra para o Ricardo Carvalho. Ricardo, fica à vontade. Hoje a programação do nosso evento vai ser uma apresentação inicial da G2, depois a gente passa a palavra para a Lívia e para o Cassel, depois a gente abre para perguntas e respostas para aqueles que tiverem dúvidas, e no final um breve encerramento, nada demais. Bom, Ricardo, fica à vontade. Obrigado, Abel. Rapidamente aqui, gente, alguns já conhecem a G2, para quem não conhece, a gente está desde 2017 aí investindo em startups globais de alto potencial, impulsionadas pela transformação digital, né? Nosso foco são em pessoas, né? São empreendedores, né? Bons empreendedores. Próximo, Abel. Aqui um pouquinho, né, dos nossos eventos, nossos encontros, né? A gente promove os comitês de análise de algumas startups, de algumas empresas, né? A gente promove esses encontros anualmente, são dois encontros, mas em torno de 3, 4 comitês. Já foram mais de 5 mil negócios analisados, mais de 20 startups investidas e mais de 10 anos de experiência. Nós somos aí conhecidos como boutique de investimento formada por empreendedores que investimos em empreendedores. Um pouco diferente de alguns outros fundos, né, que normalmente são feitos por empresários, por economistas, por pessoas do mercado de capitais, mas aqui praticamente 90% são empreendedores. Pode seguir, Abel. Aqui, algumas startups que nós obtivemos um track record nos últimos anos. A Pop, nós fizemos um M&A para a Ingresse, a Cybers fizemos uma saída em 21, a HFox fizemos um M&A para a Track, a Stime para a Abraão, e a Geek Hunter para a Hold. Vale citar aqui, dentro da nossa temática hoje, né, que é a internacionalização de startups e payments, temos aqui praticamente a Track, que já atua na América Latina, tem uma Geek Hunter que recentemente foi adquirida pela Hold, empresa do nosso portfólio, e está iniciando o processo dela de internacionalização e passa por esse momento, né? Como que eu recebo fora, como que eu pago meus fornecedores. Então, ou seja, internacionalização e pagamento é uma coisa que está muito unida, né? Então, nós estamos falando aí de câmbio, estamos falando de remessa, de checkout, e o tema de hoje aqui, trazer a Câmbio Real para tratar disso, é trazer aqui mais de aproximadamente 20 anos de experiência globalmente esses quesitos. Então, inevitavelmente, eles assessoram várias empresas de diversos portes ao redor do mundo, lidando com essas dúvidas, com essas dores, com essas questões. Então, é o início aqui de um bate-papo. A G2 sempre atuou internacionalmente, a gente investe em empresas globais, e a gente sempre percebeu essa dor, né? E eu acho que esse tema é muito relevante aqui, ou para quem já atua, né, já faz negócio, já tem relações internacionais, ou para quem está pensando em ter, está buscando e quer saber qual é a forma correta, quais são as dores e quais são as soluções para esse caminho. Obrigado. Vamos deixar aqui agora com a Lívia e o Cassel. E um ponto, né, Abel? Vale comentar com todos aqui. Vocês podem mandar as perguntas
pelo chat, e a gente vai organizando aqui a tira dúvidas no decorrer da apresentação, e posteriormente o Cassel vai liberar uma sessão de mentoria específica para vocês poderem entrar mais no detalhe em alguma dor, se cadastrem, enviem para o e-mail ao final, que ele vai agendar essa sessão de mentoria com todos. Obrigado. Então, maravilha. Eu acho importante falar também que no final a gente vai reservar uns minutinhos para perguntas. Então, vocês vão poder abrir a câmera, abrir o microfone, falar à vontade aí, caso vocês tenham alguma coisa. Vocês podem já mandar pelo nosso chat, ou então aguardar até o final que a gente vai responder as dúvidas de vocês. Livre Cassel, fiquem à vontade. Vou parar de compartilhar minha tela. Tá certo. Olá, pessoal. Obrigado, Fabiano. Vou compartilhar a minha aqui agora. Só um minutinho. Me digam se vocês começaram a ver. Não sei se deu certo. Deu certo? Perfeito. Deu certo. Show de bola, pessoal. Hoje a gente trouxe aqui um conteúdo mais geral, né, sobre essa internacionalização. Quais são os benefícios de internacionalizar a sua empresa hoje no Brasil e como é que a gente resolve alguns gaps e algumas demandas que surgem no momento, né, após essa internacionalização, na verdade. Então, como a Bel mesmo disse, a gente vai passar pelo conteúdo aqui rapidamente. Ao final, vocês fiquem bem à vontade para expressar suas dúvidas aqui e no chat também. Vamos lá, Cassel. Ixi, não estou conseguindo passar, peraí só um pouquinho. Foi. Brevemente aqui, quem nós somos. Eu sou a Lívia, sou CMO aqui da Câmbio Real, trabalho nesse mercado de câmbio há 10 anos, né? Mas principalmente com um grande foco em ajudar empresas a realizar transações internacionais, né, entre funcionários, clientes e fornecedores que atuam aí entre Brasil e Estados Unidos. Beleza. Cassel? Estou aqui. Obrigado, Abel e Ricardo, pela oportunidade aí de chamar a gente para compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, dessa história que a gente tem e a experiência, né? Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Cassel, fundei a Câmbio Real em 2004, já tem quase 19 anos que a gente vem atuando nesse mercado de cross-border payments e a gente vem ajudando empresas, né? A Câmbio Real, ela surgiu com uma plataforma de remessa de dinheiro entre os Estados Unidos e o Brasil, 100% online. Nós fomos a primeira empresa a facilitar 100% online remessas entre Estados Unidos e Brasil. E com o passar dos anos, a gente foi criando vários produtos e ajudando empresas, B2B, B2C, B2B2C, para facilitar e ajudar empresas, tudo que se refere a cross-border payments, que seria remessas internacionais e câmbio. A gente tenta criar produtos para ajudar as empresas, né? Isso. Sempre aliados à tecnologia também, né? Exato, a gente fala muito aqui que a gente é uma empresa de tecnologia que trabalha ajudando nessa área de fintech hoje, né? Quando a gente começou, o termo fintech nem era muito usado, né? Então, basicamente, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre internacionalizar startups, porque eu acho que existe muita dúvida na hora que uma empresa começa um projeto no Brasil, principalmente startups, e vem algumas dúvidas. Como que eu faço? O que pode ser feito? E o porquê que eu vou internacionalizar minha empresa, levando ela para fora, né? E como que eu faço isso? Acho que essa dúvida é gigante para muita gente e os passos são simples. Não, às vezes não é tão complicado como as pessoas acreditam que seja. Então, são 3 pontos aqui que a gente colocou que a gente acha que é importante analisar, entendeu? Tipo, acesso a novos mercados. Tipo, nos Estados Unidos é uma das maiores economias do mundo, que oferece oportunidade significativa e crescimento para crescimento e expansão dessas empresas, né? A gente vê muitos casos de empresas que começaram no Brasil e só depois que elas incorporaram nos Estados Unidos
elas conseguiram atrair investimento e às vezes até incubadoras para auxiliar elas no aceleramento dessas empresas, né? O ambiente de negócio aqui nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, a gente vai falar muito dos Estados Unidos, que é a experiência que a gente tem, é muito favorável, existe uma vantagem competitiva gigante, é muito robusto, sistema jurídico, estabilidade jurídica, até para investidores quererem investir em empresas que são sediadas, são incorporadas nos Estados Unidos versus incorporadas no Brasil. E o potencial de parcerias também é muito grande na hora de ir atrás de parcerias estratégicas para a expansão do negócio, né? Então, por onde começar, né? Assim, eu acho que a dúvida que vem muito para muita gente, principalmente falando dos Estados Unidos, é como que eu faço para incorporar nos Estados Unidos? Por onde que eu começo, né? Acho que o primeiro passo é você determinar qual o estado que você vai abrir empresa, né? Existe uma unanimidade muito grande aqui nos Estados Unidos que muita gente incorpora em Delaware. E tem alguns motivos por que essas empresas incorporam em Delaware. A facilidade de incorporação, de alteração dessas empresas é muito grande, tanto é que a maioria das top 500 são incorporadas em Delaware. Então, a tendência é sempre escolher Delaware. É claro que existem outros estados que têm uma facilidade muito grande, como a Flórida, Delaware e Wyoming, eles têm uma característica muito grande que eles é muito fácil de deixar nulo quem são os sócios, né, da empresa. Para algumas, para algumas startups faz sentido, para outras não, então depende muito, né? Diferente da Flórida, que você consegue ter um acesso a quem são sócios, etc, entendeu? O próximo passo é determinar qual que é o tipo de empresa, né? A gente colocou aqui LLC e C Corp, existem outros tipos de empresas que você pode, entidades que você pode abrir nos Estados Unidos, mas a gente colocou essas duas que são essas que normalmente são escolhidas para quem não é residente nos Estados Unidos. A LLC é uma entidade mais simples de ser incorporada, ela não exige tanta documentação, atas de reunião de Board of Directors, etc., comparado com a C Corp, né? Até porque quando você incorpora a LLC nos Estados Unidos, normalmente a parte de imposto de renda é feita junto com os sócios. Mas como os sócios, nesse caso que a gente está trabalhando aqui de internacionalização, são brasileiros que estão querendo incorporar, normalmente é adotado um regime de tributação como a C Corp, que é aproximadamente 21% de imposto de renda sobre o net de faturamento da empresa. Vou dar um exemplo. A empresa faturou 1 milhão, ela teve de gastos $900 mil, ela vai pagar imposto federal sobre os $100 mil que sobrou no final do ano, e depende muito de estado, que pode variar de 4% a 12% o imposto estadual, que daí eu acho que a escolha depende muito da área de atuação, qual que é o objetivo de incorporar a empresa aqui nos Estados Unidos, etc. Eu acho que eu falei sobre isso e é interessante frisar de novo. Se é estrangeiro, você não mora aqui nos Estados Unidos, é possível abrir empresa? É possível e é muito simples, entendeu? E uma pergunta que às vezes as pessoas têm, se eu incorporar uma empresa, eu preciso ter funcionários? Não, não precisa. Você pode ter colaboradores no Brasil, inclusive, principalmente hoje, com a democratização de trabalho remoto, as pessoas entenderam que ela pode ter só uma entidade no Brasil e todo mundo está trabalhando remotamente em qualquer lugar do mundo, né? Consigo abrir sozinho ou eu preciso? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito e eu acho que é importante sempre ter o auxílio de um advogado ou de um contador para te auxiliar a incorporar a empresa, escolher o melhor estado, para ajudar nessa incorporação. A gente tem algumas pessoas que a gente indica, existe startups que só faz isso para quem não é dos Estados Unidos, como a GlobalFi, que é um parceiro nosso. Eles te auxiliam desde a incorporação da empresa até todos os requisitos estaduais e federais que precisam ser todo ano
enviados para o Estado ou para o governo federal para manter a empresa aberta, ou caso, dependendo de uma área de atuação muito específica, precisa de uma outra licença específica, essa empresa pode te ajudar a fazer o research e identificar que tipo de licença que você precisa na hora de atuar na categoria que você deseja trabalhar também, né? E sobre a carga tributária, é muito específico de estado, um imposto estadual, e a carga tributária, no modo geral, ela é em torno de 21% para corporations, o imposto federal, né? É importante reafirmar aqui, né, o Cassel já chegou a citar, mas que a grande diferença, né, entre você ter uma instituição americana e brasileira, que o imposto, né, federal, ele é cobrado no net, né, na diferença entre o seu faturamento e os seus custos, né, diferente no Brasil, em que uma empresa ela já é tributada já direto no faturamento. Isso é uma das grandes Exato, vantagens de se abrir uma empresa nos Estados Unidos. Exato. E a tributação de lucro real é muito alta também no Brasil, entendeu? Que pode exigir mais a facilidade de você colocar algumas despesas em uma entidade americana, ela é mais simplificada, né? Sim. Vamos para o próximo. Não, Essa era essa a parte parte fácil. é, pode falar, Lívia. Não, manda ver, Cassel, pode ir. Não, pode ir, manda bala. Vamos lá, essa era a parte fácil, né? Normalmente, nós brasileiros, né, que acabamos decidindo por internacionalizar, por ir para os Estados Unidos e abrir uma empresa, empreender, a gente sai do Brasil, a empresa sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né? Por quê? Mesmo com uma entidade americana, existem alguns laços ainda, né, com o Brasil. Então, seja ele esses laços com clientes, colaboradores, investidores, muitas vezes, né, alguns parceiros, sócios, um sócio vai, um sócio fica, enfim, e fornecedores. Então, a gente acaba podendo aproveitar dessas vantagens dos dois mundos, né? Mas pensando numa internacionalização mais radical, digamos assim, né, para poder utilizar dos grandes benefícios americanos, né, a gente acaba com essa internacionalização tendo algumas demandas, né, que acabam surgindo financeiras, né? Então a gente tem, por exemplo, comercial num cenário em que a empresa mantém os clientes no Brasil, né? Existe a necessidade de faturar, né, de cobrar desses clientes, de vender para esses clientes em moeda local, né, em real. Existem as questões financeiras, né, de pagamento, às vezes, de fornecedores, matéria-prima, enfim, a administração desse fluxo de caixa. Então, existe essa demanda entre países e também, muitas vezes, e é muito comum, não só com empresas que internacionalizam, né, que vêm para os Estados Unidos, mas também empresas nativamente americanas, é muito comum a busca por mão de obra no Brasil, né, porque no Brasil a gente tem uma mão de obra extremamente qualificada, que culturalmente muitas vezes casa bastante, né, com empresas, com alguns modelos de empresa, e que acabam, enfim, e aí acaba existindo naturalmente essa demanda de gastos com a folha de pagamento, né? Com essa internacionalização. Então, muita gente acaba pensando assim, poxa, então eu preciso manter uma instituição no Brasil, né? Não dá para eu simplesmente migrar e pensar em migrar completamente para os Estados Unidos porque eu tenho esses laços, né? Porque eu tenho essas demandas aí de pagamento. E é claro que a decisão em manter a instituição no Brasil, ela deve ser avaliada caso a caso, né? E eu acho que é por isso mesmo que é interessante essa questão do Cassel agora está oferecendo essa mentoria, né, específica para cada empresa, porque não existe uma regra geral, né? Mas a gente vai mostrar aqui para vocês que em relação a pagamentos e a esses laços que a gente citou aqui, que são basicamente financeiros, né, essas demandas financeiras, não é necessário manter uma instituição no Brasil. Então, dá para otimizar tributação e dá para otimizar pagamentos sem correr os riscos aí, né, de riscos cambiais e sem ficar, né, à mercê de grandes custos dessas transações internacionais
e mesmo assim, enfim, tendo uma instituição só aqui nos Estados Unidos, né? A gente trouxe um case aqui de uma empresa que é um cliente hoje da Câmbio Real, que é a D4U Immigration. Ela é a maior empresa de assessoria imigratória nos Estados Unidos, né? E ela tem uma atuação muito forte no Brasil, não só no Brasil, mas muito forte no Brasil, né? Basicamente, eles oferecem caminhos, né, e formas de pessoas, né, virem para os Estados Unidos e conseguirem a residência permanente aqui, né, através de diversos tipos de visto. E eles hoje, né, eles têm esse ecossistema bem internacional, né? Então, entre Brasil e Estados Unidos aqui, eles têm parceiros, né? Então, eles têm alguns parceiros de negócios no Brasil, parceiros de negócio aqui nos Estados Unidos. Os clientes estão em toda a América Latina, né? Mas principalmente grande parte no Brasil. Fornecedores nos Estados Unidos e colaboradores tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E o interessante é que a D4U hoje, né, assim, quando eles entraram em contato com a gente, né, eles demonstraram uma dor que era exatamente essa dessas questões de financeiro, né, do comercial, do financeiro e da folha de pagamento. Que eles mantinham uma instituição no Brasil só para poder facilitar esses pagamentos. Então, basicamente, eles tinham clientes no Brasil, para receber desses clientes, eles acabavam cobrando ali no Brasil em reais, e aí depois, ao final do mês, eles juntavam esse montante e enviavam para a empresa aqui nos Estados Unidos para poder pagar as contas daqui. E eles tinham funcionários também. Então, assim, nem todo esse montante eles mandavam para cá, um pouco dele ele utilizava para fazer o pagamento de funcionários. Mas isso gerava uma grande instabilidade financeira no caso deles, né? Que tinha um ticket médio bem alto, assim, porque ao final do mês podia haver, por exemplo, uma variação cambial desfavorável para eles, em torno, né? Geralmente, né, o dólar ele pode variar até 5% ou mais em um só mês, né? Então, 5% da margem já era comida aí, em muitos casos, e eles acabavam, por ter um montante, né, expressivo, eles acabavam caindo, né, se esbarrando em alguns entraves, né, relacionados a limite, a regulamentação de remessas, enfim. E aí eles vieram para a gente, né, para uma conversa com o Cassel, para tentar entender como é que eles poderiam otimizar esses laços que acabaram ficando por conta da internacionalização, né? E aí, a solução que a gente apresentou para eles, que hoje eles usam, né, com muito sucesso, foram o câmbio Eu acho checkout. que, desculpa te interromper, Lívia, eu acho que é Manda ver. importante também falar que nessa busca deles, como eles são uma empresa que é algo que nos chamou a atenção, é que eles começaram a procurar uma entidade que fosse regulamentada nos Estados Unidos, e tivesse licença também aqui nos Estados Unidos, porque era uma preocupação muito grande deles. Como eles são advogados, então eu acho que é algo que não é corriqueiro normalmente nessa busca, né, de quem que vai me oferecer esse serviço. É só uma empresa que oferece o serviço, mas ela tem as licenças corretas? Então essa era uma grande dúvida que eles tinham, né? E foi assim que, como a gente é licenciado, a gente tem as licenças que precisa federal e estaduais para atender a empresa no estado que ela está. Então a gente conseguiu mostrar para eles que é interessante, que muita gente não procura essa segurança, né? Porque o risco que você tem de trabalhar com algumas entidades que não têm a licença correta é muito grande, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente, hoje a D4U, ela usa o câmbio checkout, né, para suas vendas e reembolso, o câmbio pay para gastos com a folha e pagamento de fornecedores, e o câmbio transfer para investimentos e transferências pessoais. Então, como é que funciona isso tudo, né? A gente, o câmbio checkout, ele é basicamente um gateway de pagamentos, né,
para atender essas empresas americanas que possuem clientes no Brasil, especificamente, né? Então, o cliente de For You hoje, ele consegue pagar via site ou link de cobrança em reais, por Pix, boleto, cartão nacional, enfim, diversos métodos locais de pagamento. Então, ele está fazendo um pagamento ali que é local, que é comum e é em reais. E aí, o pagamento, ele cai direto em dólares na conta bancária da empresa nos Estados Unidos. Então, ela não precisa mais ter um recebimento, juntar um montante, gastar esforços em monitoramento de câmbio, né? O câmbio ele é feito diretamente quando o cliente faz o pagamento e cai direto na conta americana, né? E aí daqui ele consegue pagar todos os custos de operação que existem aqui. Então, com essa solução, ele elimina o risco de câmbio e ele elimina uma necessidade de filial também, porque ele também tem acesso ao Câmbio Pay, que basicamente é uma plataforma para empresas americanas aqui, né, que tem nos Estados Unidos que tem funcionários no Brasil, né? Então, como é que eles fazem? Se hoje a empresa ela está recebendo aqui nos Estados Unidos e não mais no Brasil, ela tem uma facilidade com essa plataforma de fazer o pagamento dos seus funcionários com custo como se fosse um pagamento local, né? Com custo muito baixo. Então, basicamente, é uma plataforma em que ele consegue cadastrar os funcionários, todos os funcionários lá, tem diversas funções em que ele já deixa o funcionário cadastrado, com todos os documentos necessários, né, que a empresa precisa, e aí, com apenas um pagamento mensal via débito ou transferência local aqui nos Estados Unidos, ele já consegue automaticamente gerar dezenas de pagamentos para múltiplos destinatários lá no Brasil. Então, basicamente, a D4U hoje, ela consegue já, com poucos cliques e uma só transferência bancária local, pagar dezenas de funcionários no Brasil sem burocracia e já cai em reais na conta brasileira. O cliente não precisa abrir conta, enfim, nem ficar fazendo. O cliente não, desculpa, o funcionário não precisa ficar fazendo câmbio, nada disso. Então, é como se fosse uma relação de pagamento local ali, né? E a Câmbio Transfer resolve tudo o que essas outras duas soluções ainda não resolveram, que são basicamente serviços de transferências individuais mais avulsos entre contas pessoais e empresariais, né, via plataforma ou via serviço consultivo. Basicamente, eles conseguem sanar essas demandas e também monetizar via indicação com o uso desse serviço. Cassel. Eu acho que a gente mostrou um case aqui que dá para entender mais, até porque eles é um dos clientes nossos que usa todos os nossos serviços, mas existem várias áreas de atuação, por exemplo, startups de SaaS, por exemplo, que quer internacionalizar e ainda quer continuar atendendo os clientes no Brasil. É muito fácil isso acontecer, né? Exemplos de empresas de turismo, que a gente tem vários clientes aqui, onde os clientes recebem no Brasil e a maior parte dos fornecedores estão nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Eles faturam no Brasil, é tributado no Brasil e ainda eles têm que fazer essas remessas para cá. Se eles tivessem incorporado uma entidade aqui nos Estados Unidos, através de plataforma como essa nossa, o Checkout, você consegue receber diretamente do teu cliente no Brasil, sem correr o risco cambial, etc., e pagar os seus fornecedores aqui, funcionários no Brasil, e ainda ter uma vantagem tributária, porque o imposto de renda aqui nos Estados Unidos é menor, né? Exatamente. E, É, pessoal, a gente poderia continuar aqui falando por muito, muito tempo. Tem bastante. Cada um daqueles exato, é tópicos muito. lá, né? Ele abre para diversos detalhes, mas a gente deixa aqui os nossos e-mails. Se vocês quiserem alguma consultoria, uma mentoria sobre como, né, qual seria a melhor forma de internacionalizar a sua empresa, fiquem à vontade, por favor, enviem e-mails aí para gente, para o Abel, cassel@cambiorreal.com. teve Desculpa, alguma acho que. pergunta? Eu acho que a gente. É, Não sei se você recebeu alguma pergunta aí no chat. Eu recebi, mas eu queria abrir para o pessoal que está aqui no Zoom. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida em relação perfeito. à internacionalização, fica à vontade, por favor. Se quiser escrever também, não quiser falar na voz.
Fique à vontade. Então, vamos lá. Maurício, alguma pergunta? Vi que você acabou ligando a câmera. Sim, sim. Eu sou CEO de uma empresa de gestora de cupons. É possível os fornecedores, tanto produtores de bens e serviços, ou de bens de consumo e lojistas específicos dos Estados Unidos, ofertarem cupons aqui sem nenhum problema de trâmite financeiro? Existe alguma restrição É nesse uma pergunta sentido? muito específica, né, de Uhum. legislação. Eu acho que teria que ver Sim, localmente se existe alguma restrição, né? Por exemplo, um caso que a gente sabe é a loteria. A loteria pode ser vendida, mas no Brasil, por exemplo, existem algumas entidades financeiras que não querem trabalhar com esses produtos específicos. Então, sim. é muito de como que a legislação brasileira vê também esses cupons americanos sendo oferecidos no Brasil, né? Tá. De descontos para turistas, por exemplo, porque É. como é tudo feito com IA, né? Existe toda uma otimização, Aham, um exato. cruzamento de informações que poderia fazer esses cupons serem bem específicos, bem narrow Eu e acredito que não tenha nada, mas eu acho que é importante dar levantar uma pesquisa específica para esse caso, para entender como que funciona a legislação local aqui e a legislação principalmente do Brasil, que é quem vai usar esses cupons aqui nos Estados Unidos. Assim, aí é fora do meu escopo de tá. conhecimento, mas eu acho que é possível, sim, porque Sim. tem várias, e não acredito que tenha alguma licença específica para cupom, né? Uhum. Se não Tá for joia. relacionado à loteria, etc. Obrigado, Casel. Obrigado, Maurício. Carlos, por favor, pode fazer sua pergunta. O Mauro perguntou também. Eu faço a sua pergunta daqui a pouquinho, Mauro. Carlos, fica à vontade. Boa tarde. Referente no caso, à plataforma de vocês, Cambio Pay. Hoje estou finalizando uma plataforma de folha de pagamentos. Participei até, inclusive, de um pitch no início do ano com a Bel e tal. E gostaria de saber se o processo de pagamentos funciona também no inverso, de real para dólar. E se vocês conseguem fazer também um atendimento nesse ponto de transferência para a Europa também, ou apenas Estados Unidos. Hoje está só entre Estados Unidos, mas bem em breve a gente vai abrir América Latina, África e Europa também. Perfeito. Isso. Mas a tua outra pergunta foi, Uhum. No caso, você está Foi só. desenvolvendo uma plataforma que a gente faz do Brasil para os Estados Unidos, faz também. isso. Ah, legal. Ótimo. Perfeito. Muito obrigado. Nada. Obrigado a você, Carlos. Maravilha. Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Qualquer coisa é só levantarem a mão que eu passo a palavra para vocês. Vou aproveitar o momento. O Mauro perguntou se existe um valor aproximado da consultoria de vocês nessa questão Não, de a gente não isenção de tem custos. preço, é muito específico quanto à necessidade, né? Mas a gente faz uma reunião e Exato, a debate gente faz uma soluções com reunião e vê o que que a você, gente pode, exato, o que que a gente pode ajudar, como que gratuitamente. as nossas soluções pode ajudar no teu negócio, entendeu? É. Basicamente um bate-papo em que a gente consegue acessar qual que é, né, as suas dores específicas, né, suas necessidades específicas aí na internacionalização. Exato, é. Se a gente A tiver gente marca alguma uma call dica e fácil, isso, dica fácil a gente dá na é hora, tranquilo. tranquilo. Bom, o Paulo perguntou se a mecânica para clientes americanos é a mesma que é demonstrada para recebimentos no Brasil. A mecânica Depende se a para clientes entidade, americanos. depende se a entidade ela vai estar nos Estados Unidos ou no Brasil, né? Quando a entidade está no Brasil, não existe nenhuma alteração, porque o padrão nos Estados Unidos é cartão de crédito, então não tem muito
a necessidade de pagamento local. O que acontece quando é pagamento local do Brasil para os Estados Unidos e usa cartão de crédito, existe IOF de 5,38 e a dificuldade que algumas pessoas têm de ter um cartão internacional, a taxa de câmbio que o banco cobra na hora de pagar esse serviço. Então, mas para atender clientes americanos é bem tranquilo, entendeu? Não tem. É bem tranquilo. Só para complementar a pergunta, Abel, se eu puder, Claro, Claro, é, claro. Por favor. o cliente corporativo americano habitualmente paga com cartão de crédito? Essa é a pergunta-chave, principalmente para contratos de maior porte, se essa mecânica Uhum. de pagamento recebendo do Brasil também se aplica. O pagamento Depende muito da, desculpa. Pode depende ir, muito da Cacau. área de atuação que esse cliente está atuando, né? Existe sim, mas na maior parte valores mais altos são feitos, até porque existe um custo grande na hora de processar cartão, né? Então, normalmente aqui nos Estados Unidos, internamente, quando são valores mais altos, eles adicionam a taxa de cobrança do cartão também, que varia entre 1 a 3,5%, né? 4%, dependendo. Existe o Então, pagamento normalmente eles também. fazem uma transferência internacional, que daí eles usam a câmbio real para fazer essa transferência daqui para o Brasil, né? Mas os fornecedores americanos, né? Assim, quando a gente está falando de pagamentos locais aqui nos Estados Unidos, existem algumas formas. A mais comum é cartão de crédito, mas como o Cassiel mesmo disse, existe uma taxa de processamento que pode variar de 2 a 3% normalmente, né? E aí, assim, para valores mais altos, como os 3% já ficam um pouquinho mais expressivos, existe a possibilidade de pagamento via wire transfer local. O wire transfer, ele não é um pagamento muito utilizado, porque ele já tem um custo fixo, né, de 25 a 30 dólares, né, no pagamento, mas quando é um montante um pouco maior, é uma transação extremamente segura, que não pode ser cancelada. Enfim, existe também a possibilidade de se fazer um pagamento de menor valor através do Zelle, que é um tipo de pagamento que é o Pix, um pouquinho pior, não é exatamente tão prático quanto o Pix. Enfim, existem algumas formas, né, de transacionar dinheiro localmente e elas não são feitas através dessa plataforma de checkout, né, porque realmente o checkout, ele foi criado para atender a demanda de empresas americanas especificamente que têm clientes no Brasil. Então, seriam tipos de processamento diferentes. Atendemos essa pergunta, Paulo? Olivia, só uma dúvida. Esse caso do Paulo não seria o caso como se fosse um payroll, um fornecedor americano que não paga em massa no Brasil? Seria isso, Paulo? Não. Seria uma empresa brasileira fornecendo para um cliente corporativo americano. Ou seja, a gente vai receber do cliente dos Estados Unidos sem a necessidade de wire transfer, porque a empresa de médio porte americana não tem esse hábito de usar wire transfer. A pergunta é qual é a mecânica tão simples quanto essa do checkout na outra perna, entendeu? Na direção oposta. Eu entendi. O que pode acontecer que eu acho que aí vai muito de como que é a tua corporação, etc. Mas o que pode acontecer também é você ter uma entidade nos Estados Unidos, uma conta bancária nos Estados Unidos e receber localmente aqui, que é muito fácil, né? Via ACH ou via Wire Transfer, e depois aí você decide a hora e momento que você quer mandar esses recursos para o Brasil, né? E aí seria através esse seria o tradicional, porque eu achei que tivesse alguma coisa mais automática, justamente para evitar essa mecânica. Mas obrigado pela resposta. Perfeito, Paulo. Bom, aqui temos mais alguma pergunta. Pessoal, fique à vontade. Bom, enquanto ninguém se manifesta, o José mandou uma pergunta aqui para mim, que é o seguinte: como um SaaS, eu tenho clientes no Brasil, México e Estados Unidos. Seria melhor para mim operar via Estados Unidos? Com certeza. Ter uma entidade nos Estados Unidos facilita o atendimento global, porque
o número de empresas e fintechs que vai conseguir te auxiliar a receber de diferentes países é muito maior do que você está no Brasil. E não só isso, né? O teu produto, eu não sei como que você cobra, se é em dólar ou se é em reais, mas você dolariza ele também. Então, é muito melhor para o teu negócio dolarizar, receber em dólar e pagar é, as pessoas que estão no Brasil através dessa entidade nos Estados Unidos. E normalmente hoje, o caso de ter uma entidade no Brasil normalmente é quando existe pessoas trabalhando local, que não seja remoto, né? Então, principalmente SaaS, eu acredito que a maior parte das pessoas hoje, dependendo do porte, é todo mundo remoto, né? Então, vale muito a pena você ter uma entidade e usar plataformas que auxiliam você receber em outros países, né? Como a nossa plataforma Câmbio Real. Não sei se ajudou a responder aí, se quiser complementar. Então, maravilha. Eu vou abrir para espaço para mais alguém que queira perguntar. Pessoal, fiquem à vontade. O Cassel, essa resposta seria do checkout transparente, né? Exato, que a gente tem um produto que se chama Checkout Transparente, que é alguns e-commerce que vendem para o Brasil e são entidade aqui nos Estados Unidos, o site é todo em português, mas vendem serviços e produtos para o Brasil. E na hora de finalizar, o checkout é transparente, gera o QR Code com o valor da cotação na hora, o cliente paga e o cliente não tem risco de câmbio nenhum, né? Porque ele está precificando o valor dele em dólar, então ele não corre risco cambial, né? E as- nos exemplos que a gente deu de turismo, da própria D4U, você recebendo no Brasil e os teus fornecedores serem em dólar, você tem um risco cambial muito grande, né? Porque você não sabe qual que é a hora que você vai enviar. E você enviar toda hora custa também, fica muito caro. Então, se você usa uma plataforma como a do Câmbio Checkout para disponibilizar para os seus clientes, facilita, porque o teu risco é zero e você não tem custo nenhum para receber esses valores aqui nos Estados Unidos, né? Lívia, Cassel, se vocês puderem colocar o e-mail de vocês mais uma vez no nosso chat, seria Eu interessante. coloco aqui. E No falar mais chat. uma vez também para o pessoal que está no YouTube nos assistindo, até para eles gravarem melhor. Beleza. Nossos e-mails são Cassel, CASSEL, @cambioreal.com, e o meu é Lívia, @cambioreal.com, que é à vontade para enviar Fique à dúvidas vontade, se ou tiver marcar qualquer um horário. dúvida e eu puder responder e conseguir ajudar ou direcionar, a gente está aqui para compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Abel, tem a pergunta do José lá, que ele fez no chat. Então, maravilha. Essa eu já fiz, Ricardo, a do José eu já fiz. Já fez, era sobre se valia a pena abrir instituição aqui no Brasil, né, para operar nos Estados Unidos, desculpa, Isso, México. Uhum, já foi feito. Perfeito. Tem a da Marlene também lá, que ela perguntou sobre como é que ela escolhe a instituição, se é regulada, você fez dela também? Só um segundinho, que essa eu não fiz não. Só um minuto, pegando aqui no chat. Bom, a pergunta foi: o que é preciso considerar ao escolher uma empresa de câmbio hoje e quais são os pontos principais? É que vocês falaram de vários pontos, ela quer que define aí os 3 principais pontos para definir a escolha de como operar fora. Se tem risco, ela perguntou se é regulada, né, Abel? Eu acho que a gente até falou um pouco sobre isso, pode ser por isso que veio essa questão, né? Eu acho que é importante, na hora de escolher, entender quais são os tipos de regulação que exigem que essas empresas tenham, né, para operar no mercado que elas estão, para você não correr o risco, porque principalmente nos Estados Unidos é muito fácil você abrir uma entidade, uma empresa e começar a operacionalizar. Mas é muito importante, até para quem quer internacionalizar, tentar identificar qual que é o tipo de licença que você precisa. Por exemplo, no nosso caso, a gente é uma Money Service Business. Então, só são 2 tipos de entidade que pode fazer o que a gente faz. É um banco, que aí ele é a nível federal, ou uma Money Service Business, que é uma empresa que ela, acima de $1.000, que ela atende dinheiro de terceiros, né? Ela está transacionando em nome de terceiros valores monetários, né?
por exemplo, todas as fintechs, processadores de cartões, etc., é tudo MSB, a licença deles é MSB. E eu acho que essa pesquisa é muito fácil fazer. Eu posso até colocar aqui no site, que é fincem.gov, e tem lá. Desculpa, eu digitei falta errado. um N. Fincem.gov. E lá você consegue procurar MSB Search, que você vai buscar o nome da empresa que você está conversando para ver se eles têm licença ou se eles trabalham em associação com alguma empresa que tem licença, né, para tentar entender se eles são regulamentados ou não. E é interessante notar também que as empresas, elas têm não só... Bom, os bancos têm uma licença federal, mas as MSBs, elas precisam ter licenças estaduais também para operar. Então, ou estarem associadas a empresas que têm essa licença estadual. Então, isso é bastante importante, porque, principalmente em cenários mais instáveis mundiais, assim, né, em que a regulamentação desses órgãos fiscalizadores está mais intensa, né? Na prevenção a, por exemplo, financiamento de terrorismo, transações né, que podem ser feitas, essas empresas podem ser utilizadas, por exemplo, para facilitar money laundering, né, que é a lavagem de dinheiro, enfim, e outros crimes financeiros. Então, isso é bem importante na hora de decidir para uma empresa. Então, esse seria, eu acho que o primeiro e principal ponto, né? Um outro ponto é que se a empresa tem tecnologias e meios para poder otimizar e facilitar essas transações, para que elas sejam mais fluidas para o usuário, né? A gente sabe que hoje, quando a transação ela fica um pouco, quando a gente deixa o seu cliente, por exemplo, escolher e lidar com, né, e aprender como ela pode te pagar para poder utilizar o seu serviço, isso pode gerar, né, uma queda grande em conversões. Então, isso é algo muito importante também, né? Que ferramentas que essa plataforma tem para poder facilitar e realmente streamline esse pagamento para que o usuário ele sinta como se ele estivesse fazendo um pagamento local, né? E isso também, naturalmente, otimiza custo, né? Então, se você está fazendo oferecendo uma forma de pagamento para o seu cliente na natureza correta, ele vai pagar menos IOF, ele vai pagar menos taxa, ele vai pagar menos, não vai ter, né, a alíquota de imposto também sobre aquela transação, ela vai ser mais otimizada. Então, isso também é bem importante. Olívia, que outra terceira questão? Diga. Eu vi aqui eu tinha uma empresa, que eu conversei com ela, uma empresa de turismo. Ela teve a conta bancária dela fechada aqui nos Estados Unidos, ela teve dificuldade de ter câmbio, ela ficou anos fazendo, aí de repente ela foi trabalhar. Eu até encaminhei para vocês esse caso, acho que foi ano passado, para vocês darem uma olhadinha. O que aconteceu com ela? Possivelmente usou empresas não licenciadas, que não fez as declarações corretas, e fecharam a conta dela aqui, não tinha como operar. Será que foi isso? O que pode acontecer? Eu não me lembro desse caso específico, mas quando uma empresa ela está atuando sem licença, né? Primeiro que ela não tem, né, o seguro ali por trás das transações para que ampare o cliente em caso de congelamento de fundos por conta de algum problema, né? O que acontece muito com money transfers que não são licenciadas aqui nos Estados Unidos é que, assim, às vezes elas estão operando, elas nem têm a intenção, né, de facilitar a lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo ou qualquer outro crime financeiro, mas elas não têm os controles, né, necessários automáticos ali e até um suporte de back-office necessário para poder fazer o controle e monitoramento dessas transações. Então, elas ficam mais vulneráveis para serem usadas por pessoas mal intencionadas, né? E aí, quando isso acontece, quando um caso desses acontece, é muito comum que os órgãos fiscalizadores eles congelem os fundos e aí seu cliente está desamparado, você está desamparado, né? E aí vira uma grande bola de neve que onera bastante para todo mundo, né? Então, essa é uma das É muito assim, importante ficar de olho nisso. Nas licenças. Essencial. E aí, o terceiro, vamos lá, porque a Marlene pediu 3, né? Eu diria que seria uma empresa que te dá um suporte de atendimento também, que seja multilingüe, né? Porque, querendo ou não, quando a gente está falando de milhares de transações, pode acontecer alguma intercorrência em uma delas, então é sempre muito importante que exista esse amparo, né? Para você, para os seus fornecedores, para os seus clientes, para qualquer uma das pessoas que estejam
envolvidas na transação e que elas tenham um acesso a atendimento rápido, né, e eficiente. Então, isso é muito importante também na hora de considerar a escolha de uma money service business, de uma empresa para processar pagamentos. Legal. E você vai disponibilizar essa sessão aí de mentoria, Cassiel, para os participantes, tudo? Sim, eu acho que o pessoal pode mandar um e-mail para nós, a gente junta um grupo e tenta dar uma mentoria e ajudar da melhor forma possível, né? Legal, legal, legal. É. O Eduardo mandou aqui no chat, gente, desculpa, o Abel geralmente organiza muito bem essas questões, mas só para ele não ficar sem resposta, ele falou aqui, pessoal, estou no final da graduação de Relações Internacionais, imagino, e em toda a graduação eu nunca vi poucas empresas na mesma área, na mesma atuação que a de vocês. Gostaria de saber se os serviços que vocês prestam seriam mais na área de pagamento e transações ou se também facilitam outros processos durante a internacionalização de uma empresa. Eduardo, obrigada pela pergunta. A gente, assim, o core do nosso serviço é pagamento, mas é inevitável que a gente ajude essas empresas, seja com informações, né, que a gente tem mesmo Ou direcionamentos, né? Ou direcionamento de parceiros. Então, por exemplo, hoje, né, a gente conhece alguns CPAs aqui nos Estados Unidos, né, como o João Gomes, ele já participou de algumas lives extremamente interessantes com a gente aqui, João Gomes, enfim, alguns advisors do ramo, a GlobalFi, que é nossa parceira também com a abertura, né, que ajuda clientes, pessoas a abrirem empresas aqui nos Estados Unidos, enfim. Então, se a gente não ajuda, se a gente não consegue ajudar vocês, a gente direciona, né? Basicamente é isso. Então, a mentoria, ela é muito nesse sentido, né? Da gente encontrar com vocês, entender, a gente tentar ajudar com o que a gente pode e direcioná-los para o que mais for preciso. Precisamos de mais empreendedores brasileiros aqui nos Estados Unidos. A gente faz um estrago aqui. Foi muito bom, né? Foi muito bom de hoje. Vamos ver se a gente arruma mais uns temas, porque cross-border, payment, internacionalização estão muito juntos e a Câmara Real aí, eu percebi que vocês têm tecnologia proprietária para praticamente todas as operações, né? São 100% verticalizadas, então... E muitas vezes as pessoas confundem, né? Usam qualquer empresa de câmbio, acham que estão pagando barato, de repente, às vezes estão entrando em algum risco aí, seja fiscal, seja de compliance, ou às vezes não estão pagando o preço correto. É uma economia, às vezes, que sai cara, né? Pensar em centavos de câmbio. Já passei por isso já algumas vezes, já passei por isso. O Abel vê muito isso lá na G2, muita gente tira dúvidas sobre isso, algumas startups estão se internacionalizando e às vezes escolhem caminhos arriscados, né? Até pelo quesito inovação, acham que estão inovando e, infelizmente, a regulação é algo pesado aí, né? Que pode custar caro, né? Exato. Demais. Legal. É isso, obrigado, pessoal. Abel. Muito obrigada. Algo mais? Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Aguardo os e-mails, qualquer dúvida que eu puder tirar e auxiliar, podem contar com a gente. Não, maravilha. A Gorete tem uma pergunta, pessoal, se vocês puderem responder mais uma pessoa. Gorete, fica à vontade. Está sem o áudio, Gorete. Está sem o áudio. Gorete fez um sinal de... O áudio ficou ruim. Não está. Escrever. Gorete, quer mandar no chat para a gente? A gente aguarda. Não era uma pergunta, estava aplaudindo. Obrigada. Obrigado, Gorete. Então, fechou, pessoal. Um abraço a todos e obrigado aí pelo tempo de todos. Espero que tenha dado um direcionamento, uma esclarecida, e qualquer dúvida adicional é só entrar em contato com a gente.
Então, maravilha, pessoal. Vocês já têm o e-mail da Lívia, o e-mail do Cassel. Vocês fiquem à vontade. Também podem entrar em contato com a G2, que a gente direciona vocês para eles. Muito obrigado pela participação de todos, aqueles que nos ouviram, aqueles que interagiram conosco. Em breve a gente vai ter novos eventos aí relacionados ao universo de empreendedorismo, a crescimento, tudo que a gente puder auxiliar aqui na G2 e também, obviamente, na Câmbio Real para fazer vocês crescerem ainda mais, a gente está disponível aqui para ajudar. Pessoal, uma ótima tarde e uma ótima semana. Lívia, Cassel, muito obrigado pelo seu Um tempo. abraço. Obrigada, Obrigado, Tchau, tchau. Tchau, tchau.